Aula de hoje, mais um vídeo da série Resolvendo as demandas que se apresenta a PM6, resolvendo os processos de compra. O caso prático de hoje é o processo 2020-235, contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e fornecimento de combustível de aviação. Nós temos aqui o despacho da DOF para a PM6. Vou copiar aqui. Segue o processo de combustível de aeronave para correção de declaração orçamentária. Uma das grandes funções da PM6 é emitir declaração orçamentária. Então, a DOF despachou o processo para correção da declaração orçamentária feita menor, devido necessário levar em consideração o aumento previsto no contrato de 25%, totalizando R$ 301.562, sendo R$ 150.681 o valor previsto para 2023. A natureza de despejo de combustível é 33.90.30. Está acesso ao anexo ADD, após correção encaminhada a AL para as demais providências. Diante desse despacho, eles têm razão nesse aspecto. A gente tem que corrigir a declaração orçamentária para corrigir a natureza de despesa. Para resolver qualquer processo, é importante conhecer o fluxo esperado, a estrutura processual, os principais documentos e qual a seção responsável pela elaboração da documentação específica. Esse processo do fornecimento de combustível de aviação, a modalidade de licitação foi o pregão. Então vamos lá, vamos conhecer aqui o manual de padronização para os processos de execução de despesa. A gente sabe que é o pregão, então a gente tem que saber a estrutura geral. Está aqui declaração orçamentária ou declaração orçamentária. Então a gente tem que saber essa estrutura geral. Como é o pregão, o fluxo do pregão está descrito aqui na página 17. Então eu tenho que saber toda essa sequência onde o processo ganha impulso. Eu vou fazer a leitura, porque senão o vídeo vai ficar longo, vai ficar cansativo, mas esse manual de padronização dos processos administrativos de execução de despesa é leitura obrigatória. O segundo passo é acessar o decreto de execução orçamentária financeiro e conhecer o artigo 24. Tem que conhecer o decreto de execução orçamentária financeiro, decreto 6.407 2022. Artigo 24. O ato inicial e a continuidade do procedimento de execução de despesa depende de DD, detalhamento de dotação orçamentária, vou chamar só de dotação orçamentária, ou declaração feito pela DOF, ou declaração orçamentária, documento feito pela PM6. Autorização do ordenador de despesa, a gente chama esse documento aqui de anexo 2, documento aqui feito pela DAL. Tem que ter a manifestação prévia sobre a disponibilidade orçamentária da Secretaria de Planejamento e Orçamento, já passou para outro órgão, e ciência e análise do grupo gestor, pela Cefaz. Tanto o manual de padronização para os processos de execução de despesa, quanto o decreto de execução orçamentária e financeira, a gente encontra lá no site da CGE, na Controladoria Geral do Estado. Vamos para o terceiro passo, conhecer a estrutura do processo. É interessante você saber o momento que o processo e os documentos são formulados pela PM, documento elaborado pela PGE, documento elaborado pela Cefaz, né, a Superintendência de Compras e Central de Licitação, a seção lá da Cefaz. As principais seções envolvidas aqui na Polícia Militar, né, que nesse processo de fornecimento de combustível de aviação foi o GRAER, aí você vê que o processo passa pela DL, pela PM6, passa pela DOF, e assessoria jurídica. No caso aqui, o processo é menos de 200 mil. E quais são os principais documentos, né? A gente vai passar pelo estudo técnico preliminar, o termo de referência, a cotação, a planilha de custo, a dotação orçamentária, a declaração orçamentária, a autorização do gestor, que a gente chama mais de anexo 2, o parecer jurídico, o edital, o pregão eletrônico, os documentos de habilitação da empresa vencedora, o resultado de julgamento e adjudicação, o termo de homologação, o contrato, portaria de designação do fiscal do contrato, empenho, notas fiscais, relatório do fiscal do contrato, liquidação, programa de desembolso, pagamento, ofício de renovação contratual.
até chegar a esse ponto ótimo que eu quero, que é a renovação contratual, que vai ser nosso objeto de análise. Vamos analisar a estrutura do processo de compra. E uma coisa que o Ronildo me ensinou, e eu faço questão de transmitir, é que a análise da PM6 deste processo, ela é muito simples. Embora o processo seja complexo, com muitos documentos, documentos de conteúdo muito específico, manifestação de várias seções da Polícia Militar, manifestação às vezes da PGE, manifestação da Cefaz, a análise da Polícia Militar no tocante à PM6, ela é muito simples. Vou fazer aqui a leitura, só para você conhecer a estrutura, né? Solicitação do demandante. Nesse caso, esse processo começou no GRAER, com o Coronel Eduardo. Ele, Coronel Eduardo, é o responsável técnico de elaboração do estudo técnico preliminar. Ninguém mais conhecedor de aeronave, de combustível e as condições técnicas do combustível do que o Coronel Eduardo, né? Ele é autoridade técnica nesse assunto. Então, termos de referência, já feito pela DAL, cotações, planilha estimativa de custo, GRAE e DAL, cotação orçamentária DOF, anexo 2, que é a autorização do gestor, DAL. Aí, geralmente, né, o processo vai para a PGE, tem um parecer jurídico, não foi esse caso, não se trata desse caso. O processo se desenrolou também, está aqui nesse estágio aqui na Polícia Militar. Aqui pode acontecer muitos loopings. Fez o estudo técnico preliminar, que mandou para a DAL, a DAL verificou algumas incoerências, retornou para o GRAE, e aqui o processo começa a ficar complexo, né? Tá, feito tudo isso, encaminhou-se para a Superintendência de Compra Central de Licitação, na Cefaz. Lá foi feito o edital. Pode ver que o termo de referência, o esboço do contrato ou da adesão da ata são os anexos do edital. Aí você tem um desenvolvimento do pregão eletrônico, que vai ter uma empresa vencedora, vai ter documentos de habilitação da empresa vencedora, e aqui são vários itens. Nada disso aqui me interessa, eu não analiso, eu passo por cima. Eu passo a barra de rolagem do mouse. Só para te dar exemplo, vamos citar aqui o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Atestado de Capacidade Técnica, Contrato Social, Certidão de Regularidade Profissional do Contador, e outros documentos. Aqui foi só alguns documentos a título de exemplo. Tá. Feito, aí tem resultado de julgamento e adjudicação, ele encaminha para a Polícia Militar e a DL faz uma nota técnica para verificar se tem interesse ou não, se tem aprovação ou não da empresa. Aí tem um termo de homologação, o processo sai daqui do estágio aqui da Cefaz e agora voltou para a polícia, outro estágio aqui na polícia, que é o contrato, né? Feito o contrato, publicou o contrato, aí você tem a portaria de designação do fiscal, que nesse caso aqui também é o Coronel Eduardo, do GRAE, comandante. Aí logo em seguida tem um empenho, aqui já vinculou o orçamento, foi feito em 2020, empenhou, então já vinculou esse orçamento. Aí tem as notas fiscais, tem um relatório de acompanhamento do fiscal do contrato, e aí tem empenho, liquidação e pagamento, vários documentos nesse sentido. E aqui nós vamos ter a primeira ofício de renovação do contrato. Tem outro parecer jurídico e aqui nós temos um termo aditivo. Então aqui temos um contrato e aqui temos um termo aditivo. Nesse processo aqui, vamos supor, era 20 mil litros de combustível, aqui teve o termo aditivo, passou para 25 mil litros. Então, um acréscimo do objeto do contrato já foi esgotado, não tem mais como aumentar. Então, teve a renovação do contrato, parecer jurídico, termo aditivo, anexo 2, dotação orçamentária, declaração orçamentária, nota fiscal, relatório de acompanhamento, empenho, liquidação e pagamento. 2020 foi aqui, 2021 foi aqui. 2021. Vou colocar aqui, ó, 2021. Aqui foi 2020. E aqui já foi 2021. E agora que a gente vai ter um loop. Ofício de renovação contratual, parecer jurídico. Aqui, por enquanto, nós não temos esse instrumento contratual. Nós não temos anexo 2. Nós já temos DD, dotação orçamentária, e falta fazer a declaração orçamentária. Então, olha só, aquele despacho da DOF, ele se refere a esse momento aqui, ó.
Ele se refere a esse momento aqui. Não temos ainda, por enquanto, um instrumento contratual. Não temos parecer jurídico. Essa parte aqui nós não temos. Ainda. E está aqui. Olha, pediu para corrigir, fazer uma correção da declaração orçamentária. Ela foi feita a menor. Certo. Eu já conheço a estrutura do processo e eu verifico o contrato para me obter o valor de referência da despesa pública. Eu analiso com detalhe o primeiro contrato e os demais contratos. Fiz vários prints e o que me chama a atenção de cada documento. Só com essa análise simples, superficial, dá para resolver 90% dos problemas. Então aqui está o estudo. Eu sempre analiso a tríade, né? Estudo técnico preliminar, termo de referência e edital. É uma repetição. Então aqui, ó, empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento e controle de aquisição de combustível de aviação com pagamento por meio de cartão microprocessado. Tá aqui, ó, gasolina, 20 mil litros. E aqui ele explica, né? Uma hora de voo, uma hora voada, corresponde a 60 litros. Em um ano, a aeronave voa 330 horas. 330 horas voadas. Então dá 19.800 litros. E o objeto é o quê? Combustível de aviação mais a taxa de administração da empresa que gerencia. Analiso isso. Aqui está a tabela da estimativa do preço. A gente sabe que é pregão eletrônico, né? A modalidade. Analiso também o que? O termo de referência. Ó, mas repetiu. Ele pede que esse combustível seja fornecido nessas localidades, né? Tocantins, Palmas da Goiânia, Gurupi, Goiânia, Porangatu, Distrito Federal, Piauí, Pará. Aí analisa aqui dotação orçamentária. Pode ver aqui que é raro no primeiro momento, depois foi corrigido. 2278 é a ação, estava 2029. Aí continua analisando aqui as estimativas dos preços. Termo de referência no início estava aqui, corrigiu. Esse daqui é os loopings que acontece. Não foi só essa correção, foram outras também. Vai da DL, vai para Cefaz, da Cefaz volta para DL, DL corrige. Então, olha só. O total da estimativa ficou R$ 192.933. E para a empresa administrar ficou R$ 5.646. Valor da taxa de administração para 12 meses, valor de combustível para 12 meses, valor estimado. Então, o critério da escolha vai ser o menor preço, considerando o valor global do combustível mais a taxa de administração. E o contrato vai viger por 12 meses e pode ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso 2º. Trata-se de um serviço de natureza continuada, vai ser prorrogado até 60 meses, 5 anos. Tá aqui a dotação orçamentária. Dotação orçamentária tem um programa de trabalho. Ó. Tem a natureza da despesa, 3.390,39. No iníciozinho está 190 aí, corrigiu, ficou 192.933. Aí, ó, 3.390,30. Aqui é da empresa, taxa de administração. Anexo 2, que é a autorização do gestor. Tá aqui, ó, número do processo. Tá aqui a ADD, licitação, valor estimado, natureza da despesa, 3.390,39. Aí outra correção. Porque tem vários. É o loop, é a correção do processo. Tem aqui essa manifestação aqui da Superintendência de Compra e Central de Licitação, na Cefaz. Ele pede que seja que se corrija, né, a natureza da despesa. Tá aqui o edital, que tem como análise termo de referência, o contrato e adesão da ata. Aí pode ver que é uma repetição do estudo técnico preliminar e do termo de referência. Tá aqui o 20 mil litros de combustível, de gasolina. Tá aqui as obrigações da contratada. Tá aqui o fiscal obrigado a ler. Tem que ficar muito atento.
Tá aqui o edital. Aí, ó, vigência contratual, modalidade. Tá aqui o rascunho do contrato. Aí tem o pregão eletrônico. Qual foi a empresa vencedora? Foi a empresa Volos Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, R$ 192.999. E mais a taxa de administração, tá? Aí tem aqui o contrato. Tá aqui peguei aqui o contrato aqui do processo, né? Primeiro contrato primeiro, original, contrato número 06 de 2020, que a Polícia Militar celebra com a Volos Tecnologia e Gestão de Benefícios Limitada. Tá aqui o representante, Antônio Rodrigues de Faria. Analiso sempre o objeto, fornecimento, gerenciamento e controle de aquisição de combustível de aviação com pagamento por meio de cartão microprocessado. Analisa a especificação do objeto, ó, combustível de aviação, 20.000 litros, valor 192, mais a taxa de administração, foi 5.000 e pouco, então o valor total daria 198.000, tá? Analisa aqui também a vigência do contrato, 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 60 meses, 5 anos. E analisa também o orçamento. E as obrigações, não precisa ler não, fiscal tem que estar preocupado com as obrigações da contratada e da Polícia Militar. Tá aqui o preço, né? Cadê? Natureza da despesa, pronto. Ação 2278, elemento 30, elemento 39, fonte 100. Atualmente, fonte 500. Certo, vamos lá. Que dia que o contrato foi assinado? Dia 24 de julho de 2020. Então, olha só, o contrato número 06, ele foi assinado dia 24 de 7 de 2020. Então, ele tem o termo inicial, termo final. Tem vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado por 60 meses, 5 anos, certo? Analisando a estrutura, então, né, passou da Superintendência de Compra Central de Licitação, da Cefaz, agora ele está aqui, ó, o primeiro contrato, ele foi assinado dia 24 de 7 de 2020. Então, nós estamos aqui, ó. Então, já analisei o primeiro contrato, né? Vi o objeto, vi a especificação do objeto, vi a vigência do contrato, vi a data da assinatura, olhei o orçamento, só analiso isso. Agora a gente vai para cá, o termo aditivo. Vai ser a próxima análise nossa. O termo aditivo já é o segundo contrato. Então, olha só. Primeiro termo aditivo do contrato. Polícia Militar, Volos Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA, do objeto. O presente contrato tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato original, bem como acréscimo de 25% no quantitativo inicialmente contratado. Então, de 20.000 litros, passou para 25. Ó, primeiro contrato. Primeiro contrato era o quê? Era 20.000 litros. Fez o acréscimo de 25%, foi para 25.000 litros. Contrato inicial, contrato acrescido. Aqui pode ver que não teve reajuste. 192.000 foi para 241.250. Análise de novo, preço, dotação. E a vigência do contrato já foi estabelecida no contrato primeiro, tá? Então vamos lá. Valor inicial, 192.000. Teve o acréscimo, passou para 241.000. Aqui eu apliquei 25%. E agora, a gente está para celebrar o terceiro contrato. O terceiro contrato. Aí, posso colocar outro acréscimo aqui? Não, não posso. Porque senão eu vou afrontar o artigo 65, parágrafo 1º. Certo. Com a data inicial, eu já estabeleço o contrato. No primeiro ano, foi 2020. No segundo ano, 2021. E no terceiro ano, 2022. Próximo passo, conhecer a regra do artigo 57, inciso 2º da Lei de Licitação. E aqui é muito simples. Se eu sei o objeto, eu sei qual é o período de vigência do contrato. Nesse caso aqui, trata-se de uma prestação de serviço continuado. Então, basta eu ler e saber a regra do artigo 57. Eu sei o objeto, eu sei o período de vigência. E basta a simples leitura do artigo 57.
Artigo 57, inciso 2º da Lei de Licitação. A lei antiga, a lei velha, 866 de 93. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará distrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Ou seja, o crédito orçamentário ele tem vigência de 1 ano. Começa de 1º de janeiro, vai até dia 31/12. Exceto quanto aos relativos à prestação de serviço a ser executada de forma contínua, prorrogados por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 meses. Pronto, está aqui a regra. Eu sei qual é o objeto, consigo definir a vigência do contrato. Simples, não? Se fosse locação de equipamentos de informática, seria 48 meses. Mas não é o objeto esse que a gente está tratando. Trata-se de prestação de serviço a ser executado de forma contínua. Fornecimento de combustível de aeronave. Se eu paro o fornecimento, eu paro a prestação de serviço. Natureza contínua. Então, eu consigo vincular, por meio de declaração orçamentária, o crédito do orçamento de 2023. Próximo passo, conhecer a regra do artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitação, onde tem acréscimo ou supressões na compra, serviço ou obra. A gente observou aqui nos contratos, contrato inicial 20 mil litros, primeiro contrato, que é o contrato número 006, segundo contrato, que é o termo aditivo, primeiro aditivo ao contrato número 06. Ele passou de 20 mil litros para 25 mil litros. De 192 mil foi para 241 mil. Então, basta a gente conhecer agora a regra do artigo 65, parágrafo 1º, onde há alteração do contrato. Houve uma alteração quantitativa, de 20 mil litros de combustível, passou para 25 mil litros. Vamos fazer aqui a leitura do artigo 65, parágrafo 1º. Regra do artigo 65, parágrafo 1º. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: unilateralmente, pela administração, e por acordo das partes. O contratado, no caso a Volos, fica obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Valor inicial atualizado do contrato. Expressão aqui importante. Se fosse algum objeto de engenharia, seria 50%. Mas não é o caso, é serviço, 25%. Já sei a regra do artigo 65, O objeto do contrato não pode ser acrescido ou diminuído em 25% quando se trata de serviço, quando é reforma, obra de engenharia, 50%. Tá. Eu já sei a regra do artigo 65, só que eu não consigo resolver, daí aquela importância, valor inicialmente atualizado, se eu não saber os institutos jurídicos de reajuste, repactuação e reequilíbrio orçamentário financeiro do contrato, que são aquelas hipóteses da teoria da imprevisão, onde eu não consigo prever, eu não consigo prever o cálculo. Vamos entender o que é reajuste e o que é repactuação. Tanto o reajuste quanto a repactuação, ele obrigatoriamente deve constar no edital. É um estudo jurídico de caráter obrigatório no edital, sob pena de ser impugnado. Então, o reajuste está relacionado à inflação. Você faz um contrato em 2020. Em 2022, ele já não tem o mesmo valor real. Então, o reajuste visa diminuir o impacto da desvalorização da moeda e consiste na utilização de índices setoriais vinculados a elevações inflacionárias, como IGPM ou IPCA. Tá. E repactuação? Repactuação também é um reajuste. Repactuação é uma espécie de reajuste e é cabível para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Trata-se de uma espécie de reajuste contratual.
e analisa a variação dos custos nas planilhas de preço. Então, o pedido de reajuste e repactuação pode ser utilizado pelo contratado se houver previsão expressa no edital, e apenas será concedida após um ano a contar da data da proposta ou do orçamento. Então, reajuste e repactuação, ele é esse índice, ele é obrigatório. Vamos pegar aqui o nosso caso prático aqui. Tem aqui o edital do contrato 2020 de 235, que é fornecimento de combustível de aeronave, de aviação. Deixa eu pegar aqui na página 37. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E aqui tem, né? Vigência contratual. Em caso de prorrogação do instrumento contratual, será utilizado comumente a variação do IPCAE. É um indicador elaborado pelo IBGE, após 12 meses de apresentação da última proposta comercial. Então, o estudo dessa norma foi materializado aqui, no edital. Certo, já sei o que é reajuste, já sei o que é repactuação, e eu tenho que saber também o que é reequilíbrio econômico-financeiro. Primeira coisa que eu tenho que diferenciar é que reequilíbrio econômico-financeiro ele não está relacionado à correção monetária. O que está vinculado à correção monetária é reajuste e repactuação. Certo, mas sim, o que vem a ser reequilíbrio econômico-financeiro? Ele está relacionado a situações que há uma elevação extraordinária nos preços do objeto. Eu fiz aqui esse conceito aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. Reequilíbrio econômico-financeiro é cabível nas situações em que a modificação contratual decorre de alterações extraordinárias dos preços. Exemplo, caso fortuito, força maior, fator príncipe. O reequilíbrio econômico é cabível na situação em que a modificação contratual decorre de alteração extraordinária nos preços, que não está relacionada à correção monetária. Ou seja, o pedido de reequilíbrio será o meio que o contratado irá se utilizar quando a atividade de execução do contrato sujeitar-se a uma excepcional elevação dos preços, ou quando os encargos contratualmente previstos são ampliados, ou se tornarem extremamente onerosos. Então, aqui eu tenho uma aplicação da teoria da imprevisão, ou ALE extraordinária. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro pelo contratado não depende de previsão no edital e pode ser concedido a qualquer tempo ao longo do contrato, desde que o contratado justifique e comprove a alteração contratual nos termos delimitados pela lei. O conceito é muito próximo, mas aqui ele não está relacionado à correção monetária. Vamos fazer aqui o quadro comparativo. Reajuste, desvalorização da moeda, está relacionado à inflação. Deve estar previsto no edital e pode ser concedido após um ano a contar da data da proposta. Reajuste, quem sabe reajuste, está um passo de saber o que é repactuação. Repactuação, serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra. É repactuação, é uma espécie de reajuste. Deve estar previsto também no edital e pode ser concedido após um ano a contar da data da proposta. Reequilíbrio, alteração extraordinária dos preços ou os encargos previstos são ampliados de forma extraordinária. Não está relacionado à correção da monetária e pode ser concedido a qualquer tempo. Olha só, agora a gente vai relacionar os conceitos de reajuste, repactuação, reequilíbrio econômico-financeiro com a regra do artigo 65, que fala que diz onde há acréscimo ou supressão do objeto do contrato. Então, reajuste, repactuação e equilíbrio financeiro são acréscimos ou supressões do objeto do contrato? E a resposta é não. A resposta é não. A aplicação do reajuste, da repactuação e do reequilíbrio econômico-financeiro ocasionará o que se chama de valor inicial atualizado do contrato. Certo, eu já sei que reajuste se refere à inflação e correção monetária da moeda, né? Os 192 mil feito em 2020 não ter o mesmo valor em 2021 e nem em 2022. Tá. Eu já sei que repactuação é uma espécie de reajuste com serviço contínuo que envolve exclusivamente mão de obra. Tá, já sei que é repactuação. Reequilíbrio financeiro, alteração elevada dos preços de forma extraordinária.
Exemplo, força maior, caso fortuito, fator príncipe é o contributo que envolve o contrato, que se eleva de forma ampla, que fica impossível eu cumprir a execução do contrato. Tá. Tanto reajuste, repactuação e equilíbrio econômico-financeiro não são computados como alteração do contrato para efeito de aplicação do limite de 25% previsto no artigo 65, parágrafo 1º. A aplicação do reajuste, repactuação e equilíbrio financeiro ocasionará o que se chama de valor inicial atualizado do contrato. Vamos dar aqui um exemplo hipotético. Tem um contrato, o valor inicial do contrato é 192 mil, compro 20 mil litros de combustível. Eu falei um caso hipotético. Vamos supor que eu apliquei algum índice e esse valor foi para 100 mil. Vamos colocar 100 mil para facilitar a conta. Então aqui houve um reajuste. Tá. Quando eu for calcular o acréscimo, eu vou calcular sobre o valor inicial do contrato, ou seja, 192 mil, ou o valor inicial atualizado do contrato. Ou seja, o reajuste eu contabilizo para efeito do limite de 25% ou não? E a resposta a gente já sabe, não. O valor que a gente coloca para acréscimo do contrato é o valor inicial atualizado do contrato. No caso aqui, quando eu apliquei aqui o índice de inflação, o contrato ganhou um novo contorno, foi para 100 mil. Quando eu apliquei 25%, ele foi para 250 mil. E 20 mil foi para 25 mil litros, certo? Agora vamos para o caso real. No caso real, que é esse contrato que nós estamos, que é 2020-235, fornecimento de combustível de aviação, o valor inicial do contrato, 192.999, tá? 20 mil litros de combustível, tá? Acréscimo de 25%, foi para 241. De 20 mil litros foi para 25 mil. Certo? Agora a gente está discutindo esse valor aqui, o valor no ano de 2022. 2022-2023. Certo. Esse valor aqui, eu posso aplicar os 25% aqui? Não, não posso. Por quê? Porque eu já apliquei. Se eu fizesse de novo, esse valor aqui vai subir e esse daqui também. Então, eu não posso fazer isso. Então, o que cabe aqui? Aqui caberia o quê? Reajuste. Ou então, reequilíbrio econômico-financeiro. Então, por conta disso, foi aqui, ó, contrato 24 de 7 de 2020, 23 de 7 de 2021, 20 mil litros. Apliquei os 25%, foi para 241 mil. E 20 mil passou para 25 mil litros, certo? E aqui eu posso aplicar de novo os 25%? Não, eu posso aplicar reajuste. Então, até agora, nesse processo em si, lá não fala nada de reajuste. Eu sei que vai ser 25 mil litros. Esse é o contrato, isso é o último termo aditivo, fala de 25 mil litros. E esse valor aqui, como no processo não falou nada de reajuste, eu repeti. 241 mil, minha declaração orçamentária ficou 241 mil também. E por que eu não posso aplicar os 300 mil inicialmente? Vamos olhar lá o despacho. O despacho total é 301 mil. Eu não posso aplicar esse valor. Ou seja, eu não posso pegar esse valor aqui, 241 mil, aplicar de novo mais 25%. Ou seja, esse daqui vezes 1,25. Não posso. Não a título do artigo 65, parágrafo 1º. Eu posso até fazer isso, aumentar o valor, mas com base em algum reajuste. Como lá não falou nada, não teve esse pedido da empresa de reajuste e nem do fiscal, eu, como PM6, também não posso fazer esse reajuste. E se a gente fazer o reajuste com base no edital? Que o edital aqui previu. Está aqui PCA. Posso fazer o reajuste contratual. Vamos fazer esse cálculo? Mas como não falou nada lá, eu devolvi o processo para a DAL. Eu poderia fazer um ofício também explicando. Mas como é uma questão simples, eu acho que se resolve com mero despacho, sem necessidade de fazer um ofício. Por fim, vamos calcular a declaração orçamentária e a dotação orçamentária. A gente viu aqui no contrato primeiro, foi o primeiro contrato firmado, 2020. Vamos ver aqui a data da assinatura, 24 de julho. Então, 24 de julho,
Então, olha só, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 2022. Então, no terceiro ano, 2022, 24/7 até dia 23/7/2023, tá? Então, a dotação orçamentária vai para esse período, dotação orçamentária. E a declaração orçamentária vai de 1º de janeiro a 23/7, declaração orçamentária. Já foi verificado, né, que a gente está nessa dúvida? Sim. Qual é o valor da declaração orçamentária? É 241 mil, tendo em vista que eu já apliquei 25% de aumento do combustível, foi de 20, foi para 25, eu não posso aplicar de novo. Ou é 301, ou seja, esse valor aqui mais 25%, está aqui, 1,25%, 301 mil. Então, como a empresa não pediu reajuste, lá também não tem nada do fiscal do contrato falando em reajuste, e mesmo se tivesse reajuste, eu ia ter que procurar no edital. No edital fala que poderá, em caso de prorrogação do instrumento contratual, aplicar o IPCA, que é o indicador formulado pelo IBGE. Pronto, já fiz o cálculo. Já fiz o cálculo da declaração orçamentária. Mas assim, a título de curiosidade, vamos aplicar esse índice aqui, IPCA? Como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, o índice que se aplica é o IPCA. Então, certo, vou aplicar em cima de quê? Certo, 241 mil em 2021 não é o mesmo em 2022, certo? Então, em cima desse valor aqui, eu posso aplicar o IPCA, conforme o edital. Então, vamos lá. Eu vou lá no Google e vou colocar calculadora do cidadão. E aqui a gente vai clicar aqui, correção de valores. E qual foi o indicador econômico que eu utilizei? Foi o IPCA. Que dia começou meu contrato? Julho de 2022 e vai até julho de 2023. Então, terceiro ano. Vou corrigir esse valor aqui de um ano. 7 de 2021. Eu posso colocar aqui 7 de 2022? Não posso, porque senão vai dar 13 meses. Então, vou colocar 6. Aqui fala que o índice não é disponível para junho de 2022. Altere o valor do período. Então, vou pegar o mês anterior, mês 5. Mês 5. Qual o valor? 241.250. Pronto. Então, eu ainda poderia concordar em 268.130,27. Então, assim, caso aplique esse reajuste, esse valor aqui, ele vai para 268.130,27 centavos. Certo. Elbi, por que não deu certo quando você colocou o mês 6? 241.250. Porque o que é o seguinte, esse cálculo aqui, ele é formulado pelo IBGE. Então, vamos lá no Google. Vamos aqui no Google, a gente vai lá no IBGE. IBGE, tá aqui, né? Inflação, IPCA, 0,47, foi feito em maio. Quer dizer, o mês de junho até agora não foi formulado. E a gente vem aqui, ó, IPCA. Só que eu quero ver o calendário completo. Que dia que vai se fazer a divulgação do IPCA no mês de julho? Eu vou aqui em indicadores. Ó, IPCA. É esse daqui, divulgação de todos os resultados. Então, em julho, o IPCA vai estar disponível no dia 26/7. E no mês 6, ele vai estar disponível no dia 24/6/2022. É hoje. Olha só, 24/6. Então, hoje o IBGE vai lançar aqui referente a esse índice de correção monetária. Vai ser hoje.
Por enquanto, esse aqui é o IBGE, né? Sai do IBGE. Na calculadora do cidadão, esse valor ainda não está disponível. Então, quando o IBGE lançar, a calculadora do cidadão vai se atualizar e a gente pode fazer o cálculo. Mas por hora, para resolver essa problemática, como o processo não falou de reajuste, eu apliquei esse valor aqui. Mas assim, de qualquer forma, a PM6 está disponível. O que as outras seções falarem, qual o valor que se aplica, a gente faz isso da maior boa vontade. Mas esse foi o entendimento que norteou a tomada de decisão da PM6. Então está aqui o passo a passo. Comecei com o manual de padronização dos processos de execução de despesas. Eu conheço o fluxo do pregão. Aí depois eu fui lá no decreto de execução orçamentária e financeira, que me obriga a fazer a declaração orçamentária. Depois conheci a estrutura do processo de compra. Depois eu concentrei muita atenção no primeiro contrato e os contratos decorrentes da prorrogação. Verifiquei a regra do artigo 57, né, que esse contrato de prestação de serviço contínuo pode ser perdurado por 60 meses, 5 anos. Depois eu conheço a regra do artigo 65, que é onde tem um acréscimo do objeto do contrato de 25%. De 20 mil litros foi para 25 mil. De 192 mil foi para 241 mil, o valor do contrato. Eu sei que reajuste, nem repactuação, algum reequilíbrio orçamentário financeiro do contrato não se aplica à regra do limite de 25%. Depois eu fiz o cálculo da declaração orçamentária. Peguei a data do contrato e fiz o cálculo. Então aqui, ó, pode ver que vai dar 6 meses. Então 6 meses, qual vai ser o valor da declaração orçamentária? Se eu pegar 6 meses, é a mesma coisa de pegar o ano dividido por 2. Então a declaração orçamentária teve o valor de R$ 120.625. O PM6 está à disposição. Espero ter ajudado. Eu acho que ficou mais claro agora para resolver essas demandas que chegam a PM6. Obrigado.